Tarde para todo mundo. Vou começar dando boas-vindas. Uma alegria, com muita alegria e entusiasmo, que o grupo de pesquisa em economia política do Sistema Mundo tem a honra de recebê-los e acolhê-los na tarde de hoje, mesmo que virtualmente, para a gente debater e refletir sobre a economia mundo contemporânea. Essa edição está uma edição reduzida, não temos as participações dos expositores, de quem submete artigo para debate. Porém, a gente está tentando manter o propósito do grupo de pesquisa, que nos últimos 15 anos tem por missão reunir pesquisadores interessados em pensar aí criticamente a mudança social e que busca construir uma ciência social historicamente fundamentada e aberta. Um pouco da motivação do nosso encontro, desse 14º colóquio, portanto, 14 anos aí mantendo o evento, a Covid, essa crise sanitária que causou um curto-circuito aí no mundo atual, uma crise que tem convidado os estados a relembrarem o tempo áureo do estado de bem-estar, e que, apesar dos esforços para minimizar assim, o sofrimento das pessoas, no que toca à saúde, ao desemprego, o mal-estar está generalizado, nos mais longínquos rincões. Então, acho que essa ameaça à vida, ela não tem só acelerado transformações que já vinham se acumulando, desde a revolução microeletrônica, por exemplo, a digitalização da vida, esse nosso encontro, ninguém imaginou há 10 anos atrás que seria assim, como também tem exposto de maneira bastante visceral todas as desigualdades sobre as quais o nosso mundo atual está fundado. Então, está todo mundo, imagina, ansioso assim, para entender, esperando um novo normal, mas qual normal? Então, no fundo, o tópico da crise é o objeto de grande debate. Nas ciências sociais, na economia política em geral, já é um tema debatido pelo menos desde a década de 70, e é um termo que é tão plástico que muitas vezes tange assim, a incomensurabilidade, fica difícil de definir qual crise, que crise. Então, a 14ª edição do colóquio em Economia Política do Sistema Mundo pretende transitar nessa discussão à luz desses eventos recentes, e avaliando aí as tendências históricas de média e longa duração que delimitam o escopo das nossas ações cotidianas, frente aí às conjunturas, vamos dizer assim, físicas, os limites climáticos, epidemiológicos que estão postos hoje, com os aspectos mais sociais, a transição demográfica e a atual crise de rendimentos pela qual passamos hoje. Então, nessa edição, o nosso objetivo é explorar as dimensões tecnológica e monetária da ascensão chinesa e suas implicações para a reestruturação da economia mundo capitalista, bem como o impacto que isso teria na superação do subdesenvolvimento latino-americano. Então, além disso, a gente também pretende, aí no dia de amanhã, mais especificamente, explorar os limites estruturais do sistema mundo moderno e as novas problemáticas e desafios que estão postos à própria análise do sistema mundo. Então, esse evento não seria possível sem um apoio institucional da UFSC, em especial do PPGRI, que eu agradeço aqui na figura do professor Elton Ricardo Ourix, que já está conosco, mas, sobretudo, a dedicação e entusiasmo dos nossos palestrantes, que prontamente responderam o nosso chamado, então, para construir esse momento para todos. Então, eu queria agradecer em especial aí o professor Pedro Vieira, o professor Antônio Bruce, o professor Bruno De Conte, o professor Eduardo Barros Mariucci, o professor Carlos Eduardo Martins, e os jovens pesquisadores, a Maria José e o Ricardo Cotes, que vão ajudar aqui a construir esse espaço de diálogo. Eu também quero agradecer aos nossos mediadores, a professora Rosângela de Lima Vieira, que vai coordenar a mesa de hoje, e o professor Jales Dantas da Costas, que vai coordenar a mesa de amanhã. E, por fim, para fechar, agradecer aí os participantes e ouvintes, que o interesse e a curiosidade de vocês é o que nos motiva, e, portanto, espero que vocês desfrutem desse momento especial. Então, sendo assim, estou declarando aberto aqui a 14ª edição do Colóquio Brasileiro em Economia Política do Sistema Mundo, e já passo a palavra para a professora Rosângela. Boa tarde. Ainda que de forma remota, é um prazer encontrar a todos, como todos os demais, sentindo muita falta das relações presenciais, mas para o nosso bem de todos, que seja assim, de forma remota, é importante estarmos juntos, seja para estudarmos, para discutirmos, para ouvi-los, e, sobretudo, para mais esse encontro, o 14º encontro
do Grupo de Pesquisa em Economia Política do Sistema Mundo, que vem crescendo, vem se espalhando por essa receptividade entre os jovens é sempre bem-vinda. Então, sinceramente, bem-vindo a todos. Eu quero agradecer ao Fábio, que tornou toda esse encontro possível com a parte tecnológica aí, né? E também dar boas-vindas a todos para a mesa de hoje. Então, nessa mesa nós temos um trabalho produzido pela Maria José Aro Slaib e pelo Ricardo Cortes, o qual ele será o apresentador. Depois, o trabalho intitulado Ascensão Tecnológica da China e as Implicações para a América Latina. Em seguida, o trabalho do Bruno De Conte, da Unicamp, o Sistema Monetário Internacional e a Internacionalização do Renminbi. E para finalizar a mesa de hoje, o professor Pedro Vieira, da Federal de Santa Catarina, a China na Economia Mundo, da incorporação forçada à integração total e voluntária. Então, sem mais me alongar, damos início, passo a palavra ao Ricardo Cortes para que faça a sua apresentação. Seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Então, eu gostaria de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Elton, professor Pedro, e saudar e dar as minhas saudações a todos os outros presentes aqui, também ao Fábio pela organização do evento, né? Sou muito feliz de estar participando. Vou começar então. A ascensão tecnológica da China e consequências para a América Latina. Como eu estou fazendo uma apresentação que faz a primeira do evento, eu vou fazer umas considerações mais gerais sobre a perspectiva dos sistemas mundo e sobre a China, eu vou chovendo molhado para muita gente aqui, mas eu fiquei pensando nos participantes talvez externos, né? E desde já me desculpo por qualquer coisa inexata que eu fale, principalmente sobre a perspectiva dos sistemas mundo, já que eu estou junto a tantas pessoas com tanto mais experiência do que eu nessa abordagem, né? Mas só para contextualizar geral, e aí eu vou entrar no assunto mesmo. Então, trazendo aqui a importância da perspectiva sistêmica como unidade de análise para compreender a questão tecnológica da China, uma perspectiva que não faça uma análise apenas sobre economia ou sobre relações internacionais separado, que separe as áreas do conhecimento. Ela tem uma visão mais de um todo das ciências sociais na hora de fazer a sua abordagem, né? E a importância da própria unidade de análise, né? Compreender o sistema mundo como algo que vai muito além de apenas um estado, né? É um sistema geograficamente delimitado que compreende estados centrais e periféricos que se relacionam de formas desiguais, né? Em trocas desiguais de comércio, de apropriação dos rendimentos do trabalho e do próprio comércio, né? Então, essa perspectiva mais ampla e que considera a longa duração, a longue durée do Brodel, né? Ele falava lentas transformações sobre elas mesmas, né? Que vão dar poder explicativo para um determinado fato social, né? Dentro das relações entre centro e periferia, a tecnologia é um elemento fundamental para compreender a acumulação desigual de capital e a divisão internacional do trabalho decorrente dessas relações, né? A tecnologia ela permite a certos estados e às suas empresas o acesso a mercados onde existem os chamados lucros extraordinários, de novo trazendo um termo do Brodel, né? Após o tempo, quando essa tecnologia vai se difundindo, essa capacidade de lucratividade daquele padrão produtivo vai caindo. E aí as empresas capitalistas migram sempre na busca pelo lucro para outras atividades de maior rentabilidade, né? Mas a tecnologia é um dos elementos que permite essa apropriação pelo aumento da produtividade, por inicialmente constituir mercados com menor concorrência, né? E, enfim, então por isso é um elemento bem importante. Ciência e tecnologia perpassa diversos aspectos, políticas de Estado, contexto geopolítico, fala-se muito da economia do conhecimento, né, que é um conceito que muita gente fala, o Manuel Castells, até mais recentemente o Stiglitz lançou um livro sobre economia do conhecimento, que falando sobre a acumulação do conhecimento em um Estado como uma das formas de
de competitividade e concorrência, né? E vejam bem, a China era um país periférico em 1978 e hoje se tornou uma potência tecnológica, né? Concorre com os países do centro do capitalismo global em diversos setores, né? Não em todos. Uma coisa bem importante no caso chinês foi o estabelecimento de um sistema nacional de inovação, né? Esse é um conceito, na verdade, teórico que tem vários autores também, Sabato, Botana, Lundvall, que abordam a interação entre universidades, centros de pesquisa e empresas, sejam elas privadas ou estatais, que vão possibilitar, ao longo do tempo, esses interrelacionamentos que produzem a inovação. E a inovação e a ciência, né, nas suas diversas formas que pode se manifestar. Então, a perspectiva de longa duração chinesa, né? Vou pular a primeira parte para a dinastia Qing, não vou falar disso, eu acho que eu vou, senão não chegar no âmbito da apresentação, mas a questão das guerras do ópio, né? Que até hoje, tendo visitado a China, eu vi o quanto essa narrativa é importante, o próprio partido usa muito como uma forma de legitimidade, assim, de como a China acabou sofrendo aquele choque, né, de abertura forçada pelas potências externas, e o país se reconstrói a sua soberania a partir da Revolução Maoísta, né, e o estabelecimento da República Popular da China. Então, isso é uma narrativa muito importante, assim, que demonstra a importância dessas análises de longa duração para a gente compreender. Então, a partir da República Popular, o país se reergue com a sua soberania e consegue começar a estabelecer as instituições que vão formar o seu Sistema Nacional de Inovação. E o Deng Xiaoping, depois, é um marco, né, pela questão da abertura e das reformas, né? Então, o Sistema Nacional de Inovação na China tem essas fases que estão aí colocadas. Eu não vou falar de todas, senão, novamente, eu não vou ficar eternamente aqui, né? Mas só é a fase antes de 1978, com a indústria pesada, sob inspiração do modelo soviético. Depois a fase após a abertura, promovida pelo Deng Xiaoping e as reformas. Depois vem a reforma sistêmica, na qual mudou-se os focos, da onde estaria a ciência e inovação, e ficou esse foco cada vez mais forte na exportação de bens industriais, inicialmente bens leves, né? Aquelas manufaturas, como era a integração das cadeias asiáticas na época, né? Depois aprofundam-se as reformas nos anos 90 e 2000, e eu queria chamar a atenção, e apenas a partir de 2006 é que os autores da literatura consideram que começa a haver a inovação autóctone na China, que o país começa a desenvolver suas próprias tecnologias. Eu acho interessante a gente ver como tem todo um trabalho, né? 30 anos se contar desde a abertura, mas mais tempo se contar desde o período do Mao Zedong, que foi de 49 a 76. Então, um trabalho de 30 a 50 anos, né, até o país conseguir chegar num momento de inovação própria, né, inovação indígena ou autóctone. E hoje muito se fala no Made in China 2025. Eu vou passar direto para os gráficos, né. Como eu disse, tem muita coisa aqui que é chovendo molhado, mas só para, como eu sei que tem outros participantes, eu não sei, talvez os alunos de graduação, enfim. Então, aqui, o crescimento do PIB, né, da China, do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, num gráfico que dá para a gente visualizar bem, assim, como foi um crescimento tão expressivo, né, e rápido. E o Brasil, a gente trouxe o Brasil e a Argentina, são as maiores economias da América do Sul, né, e, enfim, a gente sempre com várias dificuldades, mas tentando sempre, né. Essa aqui é The American Dream is Alive in China. Esse aqui foi um artigo que fez uma super repercussão, saiu no New York Times em 2018, que foi uma pesquisa que foi realizada sobre a extinção da extrema pobreza na China, que na época estava em porcentagens mínimas, e agora o governo chinês já declarou que a extrema pobreza foi extinta ao final de 2019, né? E a gente pode ver ali desde 1990 até 2018, que é, na verdade, o marco ali, como esse sistema foi incluindo cada vez mais pessoas no seu sistema produtivo, né? E essa matéria que teve esse título que teve muita repercussão, então eu quis trazer, assim. Então, são mais algumas imagens mais para mostrar assim, o tamanho da transformação, né?
que a China usou mais concreto naquele período ali de 3 anos do que os Estados Unidos no inteiro século XX, né? Essas imagens não estão no artigo, eu trouxe para apresentação para ficar mais visual, assim, né? Mas para mostrar, o modelo chinês foi muito pautado na construção de infraestrutura no pós-crise de 2008, né? Isso a gente fala um pouco no artigo e eu trouxe aqui só para visualizar melhor, assim, ficar um pouco mais dinâmico, né? Umas imagens aqui também, né, de como evoluiu ali. Xangai em 1990, Xangai em 2010, né? Shenzhen em 1980, que era uma vila de pescadores, e Shenzhen em 2016. Shenzhen é a cidade sede do Alibaba, né, que é um dos gigantes da tecnologia chinesa no período atual. Muito conhecido, né, o Jack Ma. Então, mais alguns dados ali, países e sua representação na lista das maiores empresas do mundo. A China ultrapassando, a partir da crise mundial de 2008 em diante, vários países centrais, hoje rivalizando com os Estados Unidos, né? Até com um número maior, só que aí considera as empresas de Taiwan também, 124, né? Já somando mais empresas nessa lista do que a combinação entre Alemanha, França e Grã-Bretanha juntas e quase até engolindo o Japão, né? Muito, muito interessante, assim. Os setores das empresas presentes nessa lista, uma grande representação das indústrias, né, ali em materials e em energy, as empresas de energia, que são as que mais se expandiram mundo afora em termos de investimento estrangeiro direto, investindo não só na Ásia Central, como na América Latina, e as financials, que são os 4 grandes bancos chineses, né? E depois elas começam a ir para outros setores, né? Então, como eu disse, essa é uma contextualização geral. Essa próxima imagem é do Atlas da Complexidade Econômica, do MIT, que eu acho que traz uma boa visualização sobre a mudança estrutural da economia chinesa, né? Como esses eram os principais produtos exportados pela China em 1980, um grande destaque para a indústria têxtil, petróleo, vestimentas, né? Aí, em 1990, surgem os eletrônicos, eletroeletrônicos na lista. Então, já tem uma mudança expressiva, mas ainda tem muita participação de produtos industrializados de baixo valor agregado, como vestimentas, né? Depois, em 1990, os eletrônicos tomam conta das vestimentas como principal produto de exportação, e aí começam a surgir mais máquinas, materiais de construção. Em 2010 já está completamente diferente, né? E agora 2018 a mais recente, onde ela já está bem mais diversificada, né? O Atlas da Complexidade Econômica, ele compreende não só uma análise do valor agregado dos produtos que os países produzem, mas também a ubiquidade, né? Se o que aquele país produz também é produzido por outros países ou se só ele produz. Se só ele produz, ele vai ter uma posição de governança nas cadeias globais daquela determinada mercadoria e vai ter uma maior acumulação de capital. Então, vê-se que ao se diversificar também é um ponto positivo, né? Quanto mais dependente o país é de um só produto, e pior ainda se for um produto de baixo valor agregado, menos complexa é a sua economia. Também o valor da balança, né? Ali em 2010, o valor total era de um pouco mais de 1 bilhão, né? E agora está em 2,59 trilhões, né? Era um pouco mais de 1 trilhão, desculpe, antes. Então, são umas imagens que dão uma dimensidade assim, dessa transformação. Aqui já tem um gráfico mais específico da pesquisa, que está no artigo, a exportação de bens tecnológicos chineses, que conversa com as imagens anteriores. Ali a partir dos anos 2000 a China começa a exportar mais bens tecnológicos e, bom, os Estados Unidos ali com alguma oscilação, né? Brasil e Argentina mais ou menos que na verdade pela escala do gráfico não dá para ver muito bem, né? O nosso movimento, mas a gente na verdade até caiu um pouco ali a posição do Brasil. Tem algumas questões aqui nesse gráfico que tem que comentar, né? O que o Banco Mundial considera como bem tecnológico é algo bem amplo.
Então, esse crescimento chinês, assim, quase vertiginoso, não é exatamente assim dizer que a China está exportando apenas coisas super high-tech, como computadores quânticos e radiadores nucleares. Enfim, tem isso também, mas tem outros bens tecnológicos que não são tão não estão nessa escala, né? Depois as investigações, a Maria fez o gráfico, ficou em espanhol. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, em relação à porcentagem do PIB aqui no eixo Y, no eixo Y é a porcentagem do PIB, no eixo X é os anos, né? A China vai crescendo, ela não chega a superar o patamar da média da União Europeia, nem da Alemanha, nem do Japão, em termos de porcentagem do PIB, né? Opa, não era União Europeia, era Estados Unidos. Desculpe, gente. O azul escuro é Estados Unidos, né? O verde é Alemanha, o cinza Japão, a China em vermelho. Então, em termos de porcentagem do PIB, ela não chega a superar. Porém, em termos de valor, considerando o PIB chinês, né, se torna um investimento bem mais expressivo, mas que ainda não conquista os Estados Unidos, né? Ainda tem uma vantagem expressiva pelo tamanho da sua economia. A questão que também se relaciona com esse gráfico da exportação de bens tecnológicos, que era o que eu ia falar da queda da economia americana, é que eles foram se tornando uma economia crescentemente de serviços já há bastante tempo, né? Já desde os anos 80, né? Então isso também se reflete no resultado desses gráficos. Daí, sobre todo aquele sistema nacional de inovação chinês, como não tem tempo, eu vou falar apenas do Made in China 2025, que é a política industrial mais recente, né? Então, seria uma sinergia entre talents, que é os recursos humanos, né, as pessoas, a estratégia das instituições, as empresas público-privadas e o mercado e as universidades, né? Tem outra coisa que eu esqueci de falar, né? Lá naquele gráfico que eu mostrei sobre as maiores empresas do mundo, 70% são estatais, entre as maiores na China, né? Então, a questão de política industrial ela é muito importante, né, para compreender a evolução tecnológica chinesa. Aí esses são os 10 setores que a China está focando, né? E dentro das novas tecnologias da informação tem um foco muito grande em semicondutores, que é um setor que eles têm muita dependência externa, muita fraqueza. Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, que eu sei se eu preciso correr mais. Desculpe se alguém puder me ajudar. Você ainda tem 12 minutos. 12 minutos, perfeito. Muito obrigado, professor. Então eu vou falar um pouco mais calmamente, porque não tem tantos slides mais. Sim, e aqui é o progresso das empresas chinesas que hoje estão na lista das maiores na questão tecnológica, né? Então, a Alibaba, a Tencent, a Ant Financial, que é a criadora do WeChat, quem já foi para a China sabe o quão importante esse software é. Ele é uma combinação de WhatsApp com conta bancária, você pode fazer reserva de trem, tudo junto, muito, muito importante, né? O Baidu, que é o navegador deles, a Xiaomi, que está se expandindo pelo mundo inteiro, né? E tem várias empresas bem conhecidas ali, que hoje já estão chegando, né? Não estão ainda no patamar de valor de mercado das norte-americanas, mas estão um progresso muito significativo. Então, forças e fraquezas do modelo do atual estado de desenvolvimento tecnológico chinês, né? Um dos maiores trunfos tecnológicos hoje é o domínio sobre a tecnologia 5G, que vai, como a gente sabe, né, que vai gerar novos modelos de negócio à medida que ela for sendo implantada, e é também um assunto geopoliticamente relevante dentro das disputas com os Estados Unidos. E para comentar que o país já está investindo no desenvolvimento da 6G, né? É bem impressionante quando eu li sobre isso. A gente está falando da 5G, mal está instalado, e a China e a Coreia do Sul, por enquanto, são os únicos países que já estão investindo no desenvolvimento da 6G, né? Então, quando se desenvolveu a 4G, foram possibilitados surgimentos de empresas como o Uber, por exemplo. As funções do YouTube, do Instagram, foram todas aprimoradas com 4G. Então, a 5G vai trazer outras
novos nichos, né? Então, por isso que também é tão importante, tanto em termos de segurança, como o uso de drones, né? IoT, Internet of Things, várias questões, né? E uma das maiores fraquezas da China está na dependência dos semicondutores, que hoje em dia são fornecidos sobretudo por Taiwan, Estados Unidos, Holanda e Coreia do Sul, faltou ali. O país consome cerca de 60% dos semicondutores produzidos no mundo. A China tem a maior empresa chinesa, é a SMIC, que tem a sede em Xangai, de semicondutores, é a maior deles, mas ela ainda é muito fraca mundialmente. Ela está concorrendo nos segmentos de embalagem, distribuição, testagem e, enfim, nos segmentos da cadeia que tem menor valor agregado, né? Segmento de design e de produção de semicondutores, a China ainda é muito fraca. E a China ela produz apenas 16% dos semicondutores que ela utiliza, porque os semicondutores vão ir para toda aquela cadeia de eletroeletrônicos que a gente viu, são os chips, os microchips, que vão integrar todas aquelas exportações chinesas que estavam lá na figura do Atlas da complexidade econômica. Então é muito importante quando tem um bloqueio, né, a China fica com uma fraqueza, né, uma debilidade, né. E aí alguns impactos para a América Latina. São só algumas considerações. Eu quero mais trazer isso para debate, justamente. Porque eu não me sinto condições de trazer assim uma observação super categórica, enfim. Mas desde os anos 80 para cá, a integração da América Latina e da China a globalização, digamos, ou essa economia mundializada, né, ocorreu de forma diferente, né? A China teve uma abertura gradual, focou na questão industrial, primeiro da indústria leve, tentando realizar joint ventures, atrair investimentos do exterior, todo aquele debate que já é bem conhecido, né? Foi uma estratégia diferente da América Latina, que fez uma abertura que acabou, por exemplo, aqui no Brasil, destruindo certas empresas que então não tinham condição de competitividade no mercado global, mas poderiam vir a ter, como, por exemplo, a Gurgel, nossa empresa de automóveis, né? A Coreia do Sul não era muito forte em automóveis nos anos 80. E se tivesse se aberto da forma que nós fizemos, talvez a empresa tivesse quebrado, né? Nos anos 90, o Brasil tinha uma produção industrial maior que a da Coreia do Sul e da China somadas, né? O PIB brasileiro era maior em 1990 do que o da China. Então, foram estratégias de integração à economia global muito diferenciadas, né? E também em regiões muito diferenciadas, né? A China teve a vantagem de estar numa região, na Ásia, onde já tinha outros parceiros mais desenvolvidos ali, que faziam essa expansão regional de cadeias e que possibilitou aprendizado produtivo, né? O Japão já vinha se desenvolvendo desde antes, e, enfim, né, Taiwan, como a gente vê, tem uma ligação muito forte com Taiwan até hoje, na questão dos semicondutores. Então, a região também importa, né? E o fator de que o leste asiático ele era complementar por razões geopolíticas e econômicas, de custo da produção, ele era complementar aquele momento que as empresas do centro do capitalismo global estavam desnacionalizando suas bases produtivas e levando tudo para a Ásia, né? Então, a América Latina parece que ficou um pouco relegada, né? Não dá para olhar só pelo lado estatal também do porquê das nossas dificuldades, né? Aí vem um outro aspecto, né? A ascensão tecnológica chinesa acabou por concorrer com setores industriais de países emergentes, como o polo calçadista do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a indústria têxtil brasileira como um todo, né? E isso vai tornando mais difícil, né? E por fim, o estímulo promovido pelo crescimento chinês e a demanda por commodities que auxiliou a reforçar o nosso padrão de especialização produtiva. Nós já éramos competitivos em commodities, começou a surgir essa grande demanda, né? E rendimentos muito expressivos, e acabou por ser uma força não automática, mas que estimulou essa especialização produtiva em commodities, né? Aí eu trago para discussão algumas questões, né? Dentro dessa noção de um sistema mundo integrado, de centro-periferia, né? Existem possibilidades de cooperação para o desenvolvimento, talvez entre Brasil e China, ou seria a reprimarização o novo normal na América Latina, né? Quais nichos poderiam ser desenvolvidos pelos países latino-americanos, né? Em setores mais intensivos em tecnologia, para que nós conseguíssemos promover
alguns setores que pudessem chegar mais perto da fronteira tecnológica, né? Mais perto desse posicionamento nas cadeias globais que permite os lucros extraordinários, que acaba gerando renda e produz todo esse efeito cascata virtuoso, né? Então, seria mais ou menos isso. Desculpe se eu falei muito rápido, eu tive alguns probleminhas com os slides, mais introdutório, não era exatamente do artigo, depois que eu entrei nos gráficos, né, e para discussão. Então, seria isso. Muito obrigado. Ricardo, nós aqui agradecemos, você ficou dentro do tempo, nem fiquei te perturbando, porque correu tudo bem. Esses problemas técnicos ocorrem mesmo. Então, nós já passamos para a apresentação do Bruno de Conte, imediatamente, e depois lembrando que ao final nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem porventura já quiser ir colocando no chat as perguntas, a gente já vai separando aqui para colocarmos no debate ao término das apresentações. Bruno, a palavra está com você. Obrigado, Rosângela. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Pedro Vieira, ao Fábio pelo convite, ao Eduardo Mariucci, meu colega, também por intermediar e permitir que eu estivesse aqui com vocês. É um prazer também ver alguns amigos, colegas e alunos aqui. Bom, o tema que eu vou discutir aqui hoje com vocês é o sistema monetário internacional e a internacionalização do renminbi. E o meu plano de voo, só confirmando também se vocês estão vendo o segundo slide, suponho que sim, né? Só para não ter o mesmo problema. Ok. O meu plano de voo aqui é esse, é um pouco pretensioso, né? Um pouco denso, mas eu espero dar conta de falar de tudo isso no tempo, senão eu posso acelerar quando a gente chegar mais para o final, mas eu pretendo fazer uma breve introdução sobre a questão da moeda no plano internacional, discutir com vocês as assimetrias também muito brevemente do sistema monetário internacional, para aí sim chegar na moeda chinesa, né, no renminbi, com as iniciativas do governo chinês para a internacionalização do renminbi, os resultados, né, do ponto de vista da evolução do uso internacional do renminbi e, claro, as dificuldades que o renminbi ainda tem, né, ainda enfrenta para ampliar o seu uso internacional. Introduzindo o tema, quando a gente discute o uso da moeda num país, é mais consensual, ou são mais consensuais os determinantes desse uso, né? Em primeiro lugar, é o próprio Estado Nacional, que tem soberania, em geral, para impor o uso de uma certa moeda, né? Então, o curso forçado, a própria cobrança de taxas, impostos, né? O pagamento do funcionalismo público, tudo isso é feito na moeda que aquele Estado define como a moeda nacional. É claro que não depende só disso, porque a moeda é um bem público e, ao mesmo tempo, um bem privado, né? Então, os agentes privados, eles têm que sancionar o uso dessa moeda, né? Isso não está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, atualmente, enfim, em alguns países centro-americanos, africanos, nos quais os próprios residentes de um país perdem a confiança, né, sobre a capacidade da moeda transferir poder de compra do presidente para o futuro, né? Enfim, de todo modo, isso é um caso excepcional. Em geral, o Estado Nacional, portanto, tem a prerrogativa e exerce, né, essa prerrogativa em geral de impor a sua moeda. Em âmbito internacional, a gente não tem um Estado supranacional com essa alçada de poder, né, de impor o uso de uma moeda que seja supranacional. Já houve discussões sobre isso. A mais famosa deles, pelo menos que ficou para a história, foi a proposta do Keynes com o Bancor, né? Mas não é a única, e mesmo hoje muita gente requenta ou faz outras propostas de que seria melhor a gente usar uma moeda que não fosse, né, uma moeda nacional para o comércio, para as finanças internacionais. Não havendo esse Estado supranacional, há uma divergência de opiniões sobre quais seriam os determinantes do uso internacional da moeda. Eu aqui trouxe a forma como eu sintetizei isso na minha tese, com algumas adaptações, mas é claro que não sou eu quem estou propondo, né, esses critérios, né? Tem todo uma corrente da economia que simplesmente diz que a escolha de uma moeda no plano internacional é uma escolha darwiniana, portanto, os agentes, né, podem escolher a melhor moeda, a mais confiável, como se fosse numa disputa darwiniana.
num prisma da economia política, que é aquele que eu utilizo e todos aqui certamente, né, a gente enxerga esse processo como muito mais complexo e ligado, claro, em primeiro lugar ao tamanho da economia emissora daquela moeda, né, e a sua integração, então o PIB da economia, né, e a sua integração com o globo, integração comercial, financeira, mas obviamente junto a isso a gente tem que discutir o poder geopolítico, né, do país emissor daquela moeda. E por poder geopolítico a gente inclui não só, mas também o poder bélico, né? É claro que ele é muito importante. Para além disso, o tamanho e a importância do sistema financeiro daquele país específico para a economia global, sobretudo, né, num contexto de financiarização. E um último aspecto que está em negrito, não por ser o mais importante, mas porque ao falar da China eu vou falar bastante desse aspecto, que é um desejo político, né, ações deliberadas, políticas orientadas para a internacionalização da sua moeda. A gente vê isso com os Estados Unidos muito claramente, né? Como não foi ao acaso, né? Não tem nada de uma escolha de mercado. O Estado estadunidense sempre esteve por trás e continua por trás, né, do poder do dólar. Com isso, obviamente, configura-se um sistema monetário internacional completamente assimétrico, tá certo? Vocês conhecem essa simetria, mas para aqueles que não estudam, talvez não tenham em mente claramente os dados, né? Os dados são muito diversos, mas eu trouxe aqui alguns que são bastante úteis de um relatório trienal do BIS, que mostra as transações cambiais do mundo todo, né, nos mercados cambiais do mundo todo. Então, o giro cambial, num determinado dia de abril, e essa pesquisa é refeita trienalmente, né, e percebe-se, e aqui a gente tem a dimensão, né, dessa supremacia do dólar. A supremacia não é novidade, mas a dimensão dessa supremacia, não sei se surpreende aqueles que não estudam esse tema, né? Vejam, a soma é 200%. Tá, joia? Porque, claro, cada transação cambial tem duas moedas, né? Envolve uma moeda em cada ponta. E o resultado é que o dólar estadunidense está em praticamente 90% de todas as transações cambiais globais do mundo todo, né? Então, 90% das transações são feitas entre o dólar e qualquer outra moeda. E vejam a diferença em relação ao segundo lugar, que é o euro. 32% só das transações tem o euro numa das pontas. E depois a gente já cai para 17 com iene, 13, né, com libra, e aí já cai para números bastante menores, né, 7, 5, dólar australiano, canadense, franco suíço, e chega ao renminbi. Eu vou voltar aos dados do renminbi, mas aqui eu queria mostrar só, enfim, na prática, né, essa assimetria do sistema monetário. Bom, não é novidade para ninguém, o dólar, portanto, né, a moeda do chove do globo. Aqui eu trago um breve memo, né, se vocês quiserem a gente depois nas discussões volta a isso, né, de um percurso histórico muito sintético, né, desse papel do dólar para o sistema monetário. No último quarto do século XIX, os Estados Unidos já eram a principal potência, a principal economia do globo, né, e a principal potência industrial do globo. De toda forma, leva algumas décadas para que os Estados Unidos, ou melhor, que o dólar, se consolide como a moeda-chave do sistema monetário internacional. Nos anos 20 e 30, o dólar já era bastante usado, claro, né, na Europa, inclusive, no contexto de hiperinflação alemã, mas junto com a Libra, né, não se poderia dizer, não se pode dizer que já havia, né, uma hegemonia como viria a ocorrer pós-44, né, 44, a assinatura do acordo de Bretton Woods, né, então as discussões de Bretton Woods e depois a assinatura do acordo, de certa forma, e atipicamente, instituem de forma formal, né, oficial, o dólar como a moeda-chave do sistema monetário. Atipicamente, eu digo porque não é sempre que os países sentam juntos e definem qual vai ser a moeda-chave do globo. Na verdade, isso constitui mais a exceção do que a regra, né? Mas naquele momento foi assim, os países signatários definiram, né, que o dólar, que entrariam num padrão dólar-ouro, né? O dólar seria a moeda-chave vinculada ao ouro. No fim dos anos 60, houve o poder, ou a força, né, o valor do dólar foi colocado em xeque, sobretudo pela abundância de dólares circulando pelo mundo, né, e o Valéry Giscard d'Estaing e o General de Gaulle, né, o General de Gaulle, à época presidente da França, foram dois daqueles que vocalizaram, né, uma desconfiança em relação ao lastro do dólar em ouro. E aí vem uma coisa curiosa e interessante, né? Em 71, o Nixon unilateralmente rompe com o acordo de Bretton Woods ao dizer
ao tirar um dos seus pilares, né, ao dizer que o dólar, de fato, a partir de então, não teria mais um lastro em ouro. E o que é curioso é que, nesse momento, não de imediato, mas ao longo, né, de uma década, e dependendo em 79 da política do Volcker, né, de dólar forte, a subida de juros, enfim, o dólar se fortalece como moeda-chave. Então, a perda do lastro em ouro não se revelou, não se manifestou, né, numa fraqueza do dólar, mas ao contrário, no fortalecimento do dólar como moeda-chave, como um dólar fiduciário, desculpa, né? Financeiro, fiduciário e flexível é a forma como a literatura apresenta. Bom, a crise dos subprimes em 2007 e 2008 foi outro momento no qual muito se discutiu sobre a possibilidade, né, da fraqueza do dólar ou da substituição do dólar como moeda-chave, mas, de novo e paradoxalmente, o que houve foi que, a despeito da crise ter nascido, né, no coração do sistema financeiro estadunidense, houve uma corrida para o dólar, né? O dólar continuou sendo o refúgio, o porto seguro, né, dos investidores globais em momentos de incerteza, como foi o momento da crise, e segue sendo até hoje, né? Quais são os privilégios? Aqueles que estudam têm isso claramente, né? Mas, enfim, só para a gente sistematizar aqui também. De novo, Valéry Giscard d'Estaing, né, ministro das Finanças do De Gaulle à época, resumiu, numa expressão, né, disse que seria um privilégio exorbitante um país ser o emissor da moeda-chave do globo, né? E o que faz parte desse privilégio exorbitante? Bom, em primeiro lugar, esse país, cuja moeda-chave é a moeda do globo, tem limites muito menores, para não dizer ausência de limites, de déficit externo, né? E a gente vê isso claramente no caso dos Estados Unidos, que há décadas, né, tem um déficit externo tremendo, e sem que isso seja um problema, né? Menores limites ou mesmo ausência para o déficit público também, né? Ou menores limites, se vocês quiserem, para o tamanho da dívida pública, né? Essa seria outra maneira de dizer. Uma autonomia muito maior, portanto, de política econômica em geral, mas especificamente de política monetária, né? Já que não são necessárias taxas de juros elevadas para atrair capital, e também, associando ao último dos pontos, porque a taxa de câmbio, as variações da taxa de câmbio são menos problemáticas para esse país emissor da moeda-chave, afinal de contas, boa parte do comércio internacional é denominado nessa moeda, no caso o dólar, né? Do outro lado da moeda, a gente tem os países com moedas periféricas, né? E que no contexto de mundialização financeira, com alta mobilidade de capitais, sofrem um conjunto grande de problemas, né? Tem uma volatilidade cambial muito expressiva, o caso brasileiro é um dos piores, né? Mas, enfim, outros países enfrentam também esse problema. Taxa de juros tem que ser, desde logo, mais elevada, afinal de contas, a moeda é vista como menos líquida no cenário internacional, então, para atrair capital externo, é necessário pagar um prêmio, né? Um prêmio por essa iliquidez da moeda. A taxa de juros tende a ser mais volátil, também justamente para perseguir ou para reduzir a volatilidade cambial, né? Então, quando varia a taxa de juros no centro, varia na periferia com uma amplitude muito maior, para cima ou para baixo, o que significa, portanto, uma falta de autonomia de política econômica, né? Mesmo em regime de câmbio flexível, contradizendo, portanto, as teorias da trindade impossível, né? O Original Sin, proposto pelo Aichengree, junto com alguns coautores, né, ou seja, a incapacidade nossa, né, e dos países periféricos em geral, de emitir dívida externa na sua própria moeda, então a dívida externa tende a ser dolarizada, e isso, claro, cria problemas no contexto de volatilidade cambial excessiva. E, bom, um problema que nos aflige sempre, né, a periferia em geral, da restrição externa, escassez de divisas, né? Então, esses são alguns dos problemas enfrentados pelos países emissores de moedas periféricas. Para sair das questões macroeconômicas, enfim, sumarizar também, para além de tudo isso que eu falei, moeda é poder, né? Ou seja, o poder estadunidense, ele está assentado no exército, né, estadunidense, está acertado ainda na estrutura produtiva estadunidense, embora haja uma mutação, como bem mostrou o Ricardo, mas está assentado também no dólar, né? O dólar não está na origem, é importante fazer essa diferenciação, não é o dólar, né, a origem do poder estadunidense, mas ele certamente reforça e faz perdurar esse poder estadunidense, né? Moeda é poder. Bom, chegando agora finalmente ao renminbi.
Claro que os chineses sabem de tudo isso que eu falei, né? Não necessariamente nos mesmos termos, enfim, mas eles sabem do privilégio exorbitante, sabem da importância, né, para um país que se pretende potência de ter a sua moeda internacionalizada e sabem, ao contrário, né, do outro lado, dos problemas associados ao fato de ter uma moeda periférica. E eles o governo chinês toma iniciativas já há algum tempo para a internacionalização da sua moeda, de uma forma cautelosa, inicialmente, como tendem a ser, né, as iniciativas chinesas, por meio de projetos piloto, eu vou mostrar aqui alguns, mas de forma mais acentuada, ou mais clara, pelo menos, com a crise dos subprimes. Ela é vista na literatura como um divisor de águas, né, para essa política de internacionalização do renminbi. E a gente tem, já em março de 2009, uma declaração importante do presidente do Banco Central chinês, justamente questionando o sistema monetário internacional. Ele também, a moda chinesa, não fala diretamente do dólar, né, dos problemas associados ao dólar, enfim, mas ele está se perguntando qual tipo de moeda reserva internacional que a gente precisa para garantir estabilidade, né, para facilitar o crescimento econômico. Então, enfim, no fundo ele está questionando o sistema monetário e, portanto, também questionando a hegemonia do dólar, né. E a gente nota, aqui entrando já num hall de iniciativas, que eu vou passar de forma rápida, mas nas discussões a gente pode retomar com mais calma, de políticas, né, concretas para fomentar a internacionalização da moeda chinesa. Tem uma questão que pode parecer menor, mas para o caso da China, sobretudo, eu não acho que seja, né, que é a constituição de grupos de trabalho para estudar o tema. Seja na burocracia pública chinesa, vocês sabem da importância dela, ou seja, no Banco Central chinês, quanto entre os acadêmicos chineses, pesquisadores na Chinese Academy of Social Sciences, né, eles têm grupos de trabalho já há algum tempo para estudar esse tema. Antes da crise dos subprimes, já havia, né, iniciativas de lançamento de títulos internacionais denominados em renminbi, inicialmente dentro da própria China, né, mais voltados a um público, a investidores internacionais, e depois títulos em geral, né? E títulos fora também da China, também denominados em renminbi. Em 2009, um projeto piloto relevante, portanto, logo depois, né, meio simultâneo, um pouco depois da declaração do presidente Zhou, do Banco Central Chinês, um projeto piloto para denominação e pagamento do comércio exterior em renminbi, e gradualmente foram sendo eliminadas, né, as restrições todas para o comércio chinês ser denominado e pago, né, em renminbi. Em 2011, o lançamento também de forma inicialmente provisória, e que depois vai gradualmente crescendo, né, na sua amplitude, para o pagamento também de investimento direto, né, de investimento direto em renminbi. Acordos bilaterais para o comércio em renminbi. Aí é interessante também chamar a atenção que, claro, né, isso mostra um pouco dos limites também. A China consegue fazer acordos bilaterais para comércio em renminbi com países africanos, com o seu entorno, né, seus vizinhos asiáticos, com a Rússia, que é uma das primeiras a querer, né, reduzir a dependência do dólar, mas, claro, não consegue fazer esse tipo de acordo com a Alemanha, nem com a França, nem com os Estados Unidos, né? Mas, de toda forma, enfim, alguns acordos foram assinados, né? Vários acordos foram assinados para comércio em renminbi com países, né? Um outro ponto, acordos também bilaterais, né, de swaps, ou seja, para uma moeda se internacionalizar, é importante que haja a provisão de liquidez dessa moeda internacionalmente, né? Esse foi um dos problemas com o dólar lá no imediato pós-Bretton Woods, quando havia uma escassez de liquidez em dólares. Os Estados Unidos ainda eram superavitários do ponto de vista da conta corrente, né? Então isso gerou problemas. O Plano Marshall, dentre outros mil motivos, veio também para suprir, né, para fornecer liquidez para o globo. A China fez um conjunto de acordos de swap para prover liquidez em renminbi para países que precisassem. O Brasil foi um dos países que assinou esse acordo com a China, venceu esse acordo e não foi renovado recentemente. Uma coisa muito importante é iniciativas para denominação do petróleo em renminbi. Os Estados Unidos também, né, usaram isso como parte da sua diplomacia do dólar, digamos assim, né, e hoje a China tenta também com os países chamados pelos americanos de eixo do mal, né, então, enfim, Irã, Rússia, etc.
Um outro ponto importante, sistema de pagamento. O sistema de pagamento que domina internacionalmente é o SWIFT, né, como vocês devem saber, que é controlado por instituições financeiras ocidentais. E isso dá margem a que essas instituições financeiras ocidentais promovam, inclusive, boicotes, né, como o boicote que foi feito à Rússia recentemente. Então, a China, sabendo disso, criou o seu próprio sistema de pagamentos internacionais, que é o CIPS, que está sendo estudado pela Marina Zucker, uma doutoranda da Universidade Livre de Berlim, que fez um belo artigo sobre isso. Então, para fomentar o uso internacional do RMB e reduzir o risco, né, associado a essa dependência das plataformas de pagamento ocidentais. Centros autorizados a operar em RMB pelo globo, e aqui eu trago uma lista de uma dissertação de mestrado, né, do Quadros, bem interessante, que mostra como, inicialmente, só antes da crise dos subprimes, também como projeto piloto, né, Hong Kong e depois Macau tinham centros de operação de renminbi, e a partir da crise isso explode, né, 20 e poucos novos centros foram criados com uma distribuição regional, então Taipei, Singapura, e depois vai para a Europa, Londres, Frankfurt, e chega na África, na América Latina, nos Estados Unidos, enfim, Joanesburgo, Budapeste, Nova York, Dubai. Um conjunto muito grande de novos centros foi criado. O principal segue sendo Hong Kong, Londres está em segundo lugar, mas já existe um conjunto grande, né, de centros podendo operar em renminbi, e também com uma outra curiosidade, não casual, né, os bancos autorizados a fazer essas operações são bancos chineses, né, então isso é parte de uma estratégia chinesa de internacionalizar sua moeda em simultâneo à internacionalização do seu próprio sistema bancário, que ainda é pouco internacionalizado, né? Eu vou voltar a isso já. Uma outra iniciativa menor, mas que acho que vale a pena chamar a atenção, são propagandas mesmo, comerciais. Não sei se vocês já viram, agora não, né? Esse ano ninguém viajou, mas em aeroportos internacionais, na Europa, já tem propaganda, né? Invista em renminbi, the world currency, outdoors, enfim. Então isso é parte também, né? Esse outdoor é do Bank of China e ao mesmo tempo fazendo uma propaganda da moeda, da própria moeda, né? Não só do banco. Então esses são vetores, né? Que podem potencializar o uso do renminbi. A internacionalização dos bancos chineses, das próprias empresas chinesas, parte do comércio intra-firmas, né, das empresas chinesas headquarter com as suas filiais espalhadas pelo globo, já é feito em renminbi. Os bancos multilaterais, né, com influência chinesa, então o Banco dos BRICS e o Asian Infrastructure Investment Bank, e uma iniciativa que eu acho que a gente deve seguir olhando com muita atenção, a despeito dela estar meio parada também em função da pandemia, que é a Belt and Road Initiative, que é, como vocês sabem, a nova Rota da Seda, né, tentando integrar a Europa e a Ásia, né, do ponto de vista da infraestrutura, transporte, gasodutos, etc., envolve investimentos chineses massivos na China, mas também fora da China pelo globo, né, pela Eurásia toda, e África também, com os portos, né, enfim. E como para isso, a China tem a possibilidade de ir com todas as pontas da história, né? Por quê? Porque é a China quem fornece crédito, em grande parte, pode fornecer o crédito em renminbi, porque, afinal de contas, muitas vezes esse crédito é usado para a contratação de empresas chinesas, ou pelo menos para a compra de insumos chineses. Então, eles têm o circuito todo, eles podem fornecer o crédito que vai ser pago para empresas chinesas ou para a compra de produtos chineses, etc. Então, é uma iniciativa que pode ser muito usada também para fomentar, né, o uso do renminbi. Chegando agora aos dados. A mesma tabela... Oi. Me desculpe interromper, 10 minutos. Perfeito, vai ser suficiente. Chego agora aos dados. A mesma tabela que eu mostrei no início, mas aqui focando só no renminbi, né? Se a gente olha o dado final, só 4,3% das operações cambiais mundiais tem em uma das pontas do renminbi, é pouco. Mas vejam a evolução. Em 2001 era nada, virtualmente nada, né? A partir de 2007, a cada triênio, ele foi dobrando, né? Pelo menos nos triênios anteriores ao último. Então, de meio passou para 1, de 1 para 2, de 2 para 4. Isso não é pouco, tá, gente? Para quem estuda o sistema monetário, sabe de um componente inercial muito grande, porque os contratos são denominados em dólar, ou, enfim, em outras moedas. Os estoques de riqueza estão denominados numa determinada moeda. Então, mudar isso não é
fácil, tanto que a evolução das outras moedas não mostra, né, geralmente uma queda ou uma ascensão nessa magnitude, né? O euro teve, em função da crise, né? Mas, enfim, é uma ascensão que não é pequena. Claro que o último triênio, e eu vou voltar a isso já já, mostra uma ascensão muito menor, né? Isso está ligado às dificuldades que a China vai enfrentar daqui em diante, né, para o aumento do uso do renminbi, mas também a uma certa crise financeira que a China viveu. Acelerando, aqui no SWIFT, a China está em quinto lugar, né? Desculpa, o renminbi está em quinto lugar, depois do dólar, euro, libra esterlina e ien japonês, enquanto moeda usada na plataforma SWIFT para os pagamentos globais. Esse dado eu acho muito interessante, que é do comércio exterior chinês. Em 2009, nada do comércio chinês era feito em renminbi. Em 2009, eles começam com aquele projeto piloto, e vejam que 10 anos depois, 15% é a linha, né? Não as colunas, mas a linha. 15% do comércio chinês já é feito em renminbi. O que eu não considero como pouco, né? É verdade que parte importante disso é intrafirmas chinesas, mas isso eu acho que não tira a importância do dado, né? De estar, de fato, fomentando o uso internacional do renminbi. Já foi maior, chegou inclusive a 30%, né? E caiu em função dessa crise que eu vou mencionar já já. Para o comércio global é pouco, 2% só, mas claro que isso tende a crescer, porque o comércio exterior chinês ainda está aumentando, né? Um dado interessante são feitos mais pagamentos, do ponto de vista da China, mais pagamentos do que recebimentos em renminbi, o que significa que tem renminbi pela conta comercial saindo da China, né? De novo, na ideia de prover liquidez para o mundo, né? E esse renminbi pode, portanto, ser depositado em contas pelo mundo, enfim. Esse dado é muito impressionante, mas ele tem que ser olhado com muito cuidado. 90% do investimento chinês feito fora da China já é em renminbi. Agora, claro, isso não significa que o investimento feito no Brasil vá ser pago em renminbi aqui no Brasil, né? O que significa que ele sai da China em renminbi, é trocado nesses mercados offshore, às vezes até por questões tributárias, né? É trocado nesses mercados offshore e aí entra nos países respectivos, nas moedas locais ou em dólar. Mas, de toda forma, também é uma maneira de fomentar o uso internacional do renminbi. E aí a gente entra nos dados para os quais o renminbi é menos usado, né? Que é como reserva de valor. Quando a gente pensa nas três funções da moeda, para a função de reserva de valor, o renminbi é menos usado. Vejam, 2% das reservas internacionais são em renminbi. Já é mais do que dólar australiano, franco suíço, mas ainda não é muito, sobretudo se comparado, né, ao tamanho da economia chinesa. 60% das reservas ainda são em dólar. E quando a gente vê também a capacidade, ou enfim, das empresas, instituições financeiras chinesas fazerem empréstimo externo em renminbi, ainda é pequeno, aumentou bastante, como vocês veem, mas do ponto de vista percentual de 0,25 para 0,4, ainda é muito pouco, né? E isso revela algo que eu vou... já chegando na minha conclusão, que o renminbi ainda não ocupa uma função relevante enquanto reserva de valor mundialmente, embora possa ocupar uma função crescentemente relevante enquanto para o comércio, né, para o comércio mundial. Eu não vou ter muito tempo para falar da crise, nas discussões a gente pode voltar, mas a China fez pequenas mudanças no seu regime cambial em 2015 que fizeram com que houvesse uma depreciação do renminbi, que aqui nesse gráfico parece grande, nesse gráfico comparativo, né, vocês têm à direita e com o mesmo eixo o real. Vejam a volatilidade do real em comparação com a do renminbi, é muito menor, né? De toda forma, essa mera mudança no valor do renminbi já fez com que muita gente fugisse do renminbi. Afinal de contas, a riqueza global ainda é calculada em dólar, esse é o meu ponto. Então, se o renminbi se desvaloriza, os agentes internacionais, obviamente, perdem valor quando, claro, fazem os seus cálculos em dólar, né? Aqui um survey feito com bancos pelo mundo que mostra que justamente a volatilidade do renminbi está em segundo lugar aí, visto como um dos empecilhos para a internacionalização do renminbi. O primeiro lugar tem a ver com a guerra comercial, né? Então, aumento de tarifa, um mecanismo de proteção, enfim. Ou seja, tudo isso para dizer que o renminbi ainda é visto como um ativo, né? A riqueza global é calculada em dólares. Então, essas pequenas variações cambiais do renminbi ainda afetam o seu uso internacional, enquanto, claro, as variações do dólar em relação ao euro, em relação a qualquer moeda, não afetam o seu uso. O dólar continua sendo buscado como refúgio da liquidez, a despeito das suas variações cambiais, né? Bom,
de toda forma, o ponto central aqui não é só a estabilidade cambial, então não adianta a China voltar a uma estabilidade fixa mesmo do renminbi, mas o que precisa acontecer é uma mudança qualitativa, né, na forma como os investidores globais, coletivamente, não é uma decisão individual, né, convenções que vão se criando, coletivamente enxergam o renminbi e o dólar. Né. A reserva de valor da economia global segue sendo o dólar. Para o renminbi se instituir como moeda reserva financeira, tem um conjunto de políticas que têm que ser tomadas, que são necessárias, mas não suficientes, né? Mas, enfim, abrir a conta financeira mais do que já foi aberto, né? Então, a China está num processo gradual de abertura, que foi um pouco revertido, inclusive em 2015, com essa fuga de capitais, mas é algo necessário para a internacionalização da sua moeda. Então, isso gera um certo trade-off, né, para os policymakers na China. O grau de desenvolvimento do mercado de capitais, evidentemente, e a necessidade de que os títulos públicos chineses se tornem âncoras da riqueza financeira global. Hoje são os títulos públicos estadunidenses, né, que são essa âncora da riqueza. E isso, evidentemente, em simultâneo com o avanço da China como potência econômica e geopolítica, né? Então, as questões monetárias em si não dizem nada, né? Elas têm que estar calcadas num substrato que é a tecnologia e produção, né? Nesse sentido, a apresentação do Ricardo também, e ela ter me precedido, foi muito boa para permitir os nossos debates aqui. Meu último slide, com as considerações finais. O governo chinês tem clara consciência dos problemas, né, de um sistema monetário hierarquizado, dos privilégios, né, associados ao uso de uma moeda internacional. O processo de internacionalização do renminbi é inequívoco e é acelerado, na minha opinião, não deve ser menosprezado, mas, claro, ele ainda tem claros limites, né, do ponto de vista das funções desempenhadas e da abrangência geográfica. Não é o mundo inteiro que usa o renminbi, são mais os países vizinhos, africanos, enfim, e das funções desempenhadas, a função como reserva de valor internacional ainda não é usada de forma massiva, o renminbi ainda não é usado de forma massiva como reserva de valor internacional. O dólar segue sendo, né, a âncora da riqueza financeira global, essa função do dólar ainda não está abalada. Peço desculpas por ter corrido nessa parte final, mas estou à disposição para a gente voltar a qualquer tema desses nos debates. Obrigado. Bruno, nós aqui agradecemos, você ficou dentro do tempo estipulado. Então, nós já passamos agora para a apresentação do professor Pedro Antônio Vieira, da Federal de Santa Catarina. Professor. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, da maneira que é possível, não é? Nesse nosso 14º colóquio, que ele tem desvantagem, mas tem uma vantagem, né? A vantagem é que mais pessoas podem participar, né? Os nossos colóquios tinham, em geral, 30, 40 pessoas, e as contas aqui que o programa nos dá chega a 80, então nós temos essa vantagem, né? No ano que vem nós estaremos juntos. Então, eu vou tentar contribuir aqui com uma exposição de algo que eu estou elaborando, portanto, será uma exposição tanto... não terá a organização da exposição do Bruno, né? Mas ela, de alguma maneira, o que eu vou fazer vai complementar, ou pelo menos vai estar bem relacionada tanto com o que o Bruno fez, com o que o Ricardo fez. A minha ideia aqui é a seguinte: é discutir a relação entre a China e a economia mundo capitalista. Por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque, do meu ponto de vista, né, como eu sou um seguidor da análise do sistema mundo, e só sei pensar a partir dessa perspectiva, essa perspectiva oferece, para mim, pelo menos, um quadro que me permite fazer análises mais consistentes, nesse caso, por exemplo, sobre a China, não é? Porque, em geral, as análises que se fazem sobre a China, como a gente está vendo aí no caso da pandemia e tal, elas são muito eivadas, são muito carregadas de preconceito, de admiração, de ideologia e tal. Então, eu penso que a perspectiva que eu vou adotar aqui, ela sai um pouco
foge um pouco desse problema. E a minha ideia é, por que colocar a China dentro da economia mundo capitalista? Porque, na minha perspectiva, é o sistema mundo capitalista que determina o que países podem fazer ou não podem fazer. Então, colocar a China nessa relação significa a gente começar a pensar o que a China pretende, o que ela pode ou não pode fazer, a partir da relação dela com a economia mundo capitalista. E não pensar a China pela sua grandeza, pelo que ela fez até agora, e assim por diante. E eu acho também que, ao passar rapidamente pela história da relação da China na economia mundo, a gente pode perceber que é possível a uma determinada região, um determinado país, estar dentro da economia mundo, mas com diferentes graus de integração a essa economia mundo. E o caso da China, ele me permite verificar esta possibilidade. Então, pensando assim, eu dividia a história da China dentro da economia mundo em 3 grandes fases. A primeira vai de 1939, que é a Guerra do Ópio, mais ou menos, até 1949, quando se dá a Revolução Comunista, e essa fase da relação da China com a economia mundo, eu chamei de integração forçada, parcial e fragmentada. Depois de 1949 a 1978, que é a fase do primeiro período da Revolução, até a fase das reformas, eu chamei de integração mínima. E o período que vai de 78 até o presente, eu estou chamando de integração voluntária e total. Não é? Eu sei que esse é um tema polêmico, como eu disse antes, porque há um debate muito grande se a China é socialista, se a China é capitalista, e não sei o quê, e eu não estou entrando nesse debate. O que eu estou dizendo, e essa é a minha tese, a China, desde 1839, está dentro da economia mundo capitalista. Ela é parte do sistema mundo capitalista. E esse sistema mundo capitalista abre possibilidades e também impõe muitas restrições às suas partes. Então, talvez seja necessário eu apenas dizer, sobretudo para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com a perspectiva, de que esse sistema mundo capitalista, na minha visão, ele é formado por 2 grandes subsistemas. O subsistema interestatal, formado pelos Estados nacionais, e o subsistema econômico, que é formado pelas cadeias mercantis. A ideia da perspectiva é que esse sistema, o sistema mundo capitalista, ele é chamado de sistema mundo capitalista porque é a acumulação interminável de capital, acumulação sem fim de capital, que organiza esse sistema. E é importante entender, isso aqui é um aspecto importante, é que, dado que é um sistema capitalista, são premiadas aqueles indivíduos, instituições, países que aderem à acumulação incessante de capital, que apoiam, que estimulam, que promovem a acumulação incessante de capital. E são punidos indivíduos, países, instituições que não querem promover a acumulação incessante de capital. E eu faço questão de dizer, desde indivíduos até estados, são beneficiados ou punidos por aderir ou não à acumulação incessante de capital. Isso é um aspecto importante para entender a consequência da China dentro da economia mundo capitalista. Na minha opinião, esse sistema mundo capitalista, que se desenvolveu a partir do século XVI até o presente, ele é movido por um conjunto de antagonismos, de competições. A competição é o motor desse sistema. Que tipo de competição? A competição entre estados, a competição entre estados e capitalistas, a competição entre capitalistas e trabalhadores, a competição entre trabalhadores e Estado. Esse conjunto, esses vários níveis de competição, eles se articulam, se promovem e vêm se articulando para
promover a expansão, e promoveram, né, a expansão espacial e histórica desse sistema, inclusive a ciência e a tecnologia. Isso é muito importante colocar. A ciência e a tecnologia não estão, a forma como elas assumiram, a rapidez na economia mundo capitalista, ela também está determinada por esse conjunto de competições. Característica desse sistema, que todo mundo conhece, já está lá no Marx, né? A desigualdade estrutural, a desigualdade da estrutura. É desigualdade espacial, desigualdade entre trabalhadores, entre classes e assim por diante. E a transformação do ser humano em produtor e consumidor. Não é? O avanço da acumulação capitalista faz isso. E junto com isso, um certo individualismo egoísta e a deterioração do meio ambiente. Então, isso é tudo muito rápido, mas a gente precisa manter isso na mente para a gente lembrar do que a gente está falando quando usa a expressão sistema mundo capitalista. Então, vamos entrar então nos elementos históricos da Primeira Guerra à Revolução Comunista de 49. Aqui eu vou ser bem breve. Bem breve. 2, 3, 4. Então, como mais ou menos todo mundo sabe, né, a partir da Primeira Guerra do Ópio de 1839, a China foi forçada a se incorporar à economia mundo capitalista. Não é? Mas essa incorporação eu estou chamando de forçada, parcial e fragmentada, porque a China nunca foi colonizada, nunca foi dominada por nenhum país estrangeiro, não é? E mesmo a economia, a cultura, as relações sociais, a tecnologia da China nunca foram destruídas. Não é? Então, eu gostaria de destacar isto. Não é? Quando se fala da China, todo mundo sabe disso, a gente está falando de uma civilização. Nós estamos falando de um país, não é? Uma civilização que tem 2000 anos de história. E essa civilização tem não somente uma língua, uma cultura própria, mas tem técnicas, tem relações sociais, tem uma ideologia, não? Por exemplo, o confucionismo, não é? Tem formas de fazer comércio e negócios que são multisseculares. Então, por tudo isso, e também até por uma certa divisão entre as potências, a China nunca foi dominada. Não é? A indústria chinesa nunca foi controlada por estrangeiros. Não é? O campo chinês nunca deixou de funcionar como ele vinha funcionando nos milênios anteriores. Não é? Não houve destruição, não houve controle por parte do Ocidente da economia chinesa. Não é? Então, por tudo isso, eu digo que é uma incorporação forçada e parcial. Não é? Esta incorporação forçada, ela, no meu ponto de vista, ela continua forçada e parcial e fragmentada, ela continua até 1949. Por quê? Porque a partir de quando cai o Império, não é? E aí eu estaria discordando do Ricardo Cortes, quando ele disse que a China virou periferia. Não, a China nunca virou periferia. A China, apesar de ser um país pobre, nunca foi periferia. Ela foi um império decadente, não é? Mas sempre se manteve como um Estado poderoso e com grandes capacidades. Eu não diria que ela foi periferia. Então, quando esse império cai em 1911, e aí começa o período da República em 1912, não houve possibilidade de criar um Estado unificado, um Estado centralizado, que pudesse, vamos, na nossa linguagem aqui, criar uma estratégia de desenvolvimento para a China, e na minha linguagem do texto aqui, criar uma estratégia de integração para a China, a economia mundo. Não houve essa possibilidade. Havia muita divisão, de todas as maneiras, de tal forma que as classes dominantes, o Kuomintang, lá, aquele partido, nunca conseguiu criar um Estado unificado e nunca conseguiu estabelecer uma relação mais organizada, estratégica, planificada com a economia mundo. Então, por isso, de 1912 a 49, a China continuou dentro da economia mundo, mas dessa maneira que eu estou chamando aqui de forçada e fragmentada.
Então, pulando, eu perdi o controle do tempo, eu comecei 3:06, e já foram 3:06 para 3:19, quase 20 minutos já. 14. 14 minutos, em metade. Então, eu vou pular diretamente para a República Popular da China na economia mundo capitalista. Então, aqui eu estou chamando desse período de integração mínima. A China continuou dentro da economia mundo capitalista, mas a integração dela mudou. Seja porque, quando há uma revolução socialista, como foi o caso aqui, não é o comunista, como foi o caso, há uma reação. Quando eu disse lá no início que o sistema pune países, instituições, pessoas que se negam a seguir o princípio da acumulação de capital, é exatamente isso que acontece quando um determinado país determinado Estado decide sair, deixar de ser um Estado pró-capitalista ou capitalista e decide ser um Estado socialista. Quando ele faz isso, ele é punido. Não é? Essa punição vai desde boicote até ameaças de invasão. Então, frente a isso, o que a China precisou fazer? O que o Partido Comunista precisou fazer? O Partido Comunista precisava, como todo partido, como todo grupo que chega no poder, a primeira coisa que tem que fazer é se manter no poder. Não é? Se manter no poder para então, implementar o seu projeto. Aí o Partido Comunista precisou criar um Estado. Esse Estado foi um Estado comunista, um Estado socialista, e assim por diante. Mas esse Estado, para sobreviver, ele precisava estar articulado à economia mundo. E ele continuou articulado à economia mundo. Inicialmente, nos primeiros anos, digamos, de 50 até 56, sobretudo, uma articulação, sobretudo, com a União Soviética. E depois, quando chegou no final, era da União Soviética, deixa eu pegar aqui uns dados que eu tenho. Só um minutinho. Então, nos primeiros anos, por exemplo, de 50 a 59, a China recorria, sobretudo, aos países socialistas, de onde importava, sobretudo, máquinas e fábricas inteiras. Não é? No ano de 1950, por exemplo, foram 291 acordos de importação de fábricas. E como que a China pagava isso? A China pagava, sobretudo, exportando. Nesse período, havia comércio com países não comunistas, mas era menos de 25%, chegando a 30% em 59. Eu estou dando esses dados sobre importação e exportação para mostrar a articulação da China com a economia mundial. E vejam que não eram produtos supérfluos, eram bens essenciais para a própria construção do Estado e da sociedade chinesa. Máquinas, equipamentos, matérias-primas e assim por diante. Depois, entre 60 e 65, houve o rompimento com a União Soviética. E aí, então, o comércio com a União Soviética cai de 1 bilhão e 700 para 450 milhões. Mas, e com os países não comunistas, cresce de 1 bilhão e 37 para 2 bilhões. Não é? E, pela primeira vez, nesse período de 60 a 65, a China importou grãos, devido ao grande salto adiante, lá de 58 a 61, não é? A China foi obrigada a importar grãos. E a prioridade que foi dada à agricultura nesse período também obrigou a importação de fertilizantes. Então, ela importava grãos da Austrália, fertilizantes do Japão e da Europa Ocidental. E também passou a importar assistência técnica do Japão e Europa Ocidental, de onde também vinham créditos. Então, dessa maneira, eu não vou me estender mais com esses dados, eu estou tentando mostrar que em todo esse período, que vai de 50 a 76, a China estava dentro da economia mundo, não é? Mas estava dentro da economia mundo, articulada com a economia mundo, integrada, como eu estou chamando aqui, mas com uma integração bastante
frágil, fraca, mas indispensável. A China não estava fora da economia mundial, não é? Aí, então, nós chegamos... então, todos nós sabemos, né, que após a morte do Mao, vem aí a liderança do Deng Xiaoping, né, e essa corrente reformista vence, uma corrente que já havia há muito tempo. Né, para quem leu algum livro sobre a China, a história da China, vai ver que os conflitos eram permanentes dentro do Partido Comunista, sobre quais estratégias, o que fazer e assim por diante. O que aconteceu, até onde eu sei, pelo que eu li, é que durante a vida do Mao, ninguém podia fazer nada que não fosse aquilo que ele quisesse. Então, ele é que determinava. Não é? E assim que ele morreu, tudo mudou. Não é? Tudo mudou. E aí a China, então, resolve, liderada pelo Partido Comunista, liderado pelo Deng Xiaoping, resolve promover o desenvolvimento econômico da China. A ideologia, marxismo, luta de classes, tudo isso foi deixado de lado, e agora vem o pragmatismo. Tem uma frase que é atribuída ao Deng Xiaoping, que eu aprendi com o Elton, que é a seguinte: só o desenvolvimento econômico passa no teste da razão. E aí, eu creio que não é necessário apresentar evidências aqui do sucesso do desenvolvimento econômico. Mas o que é isso? Qual foi essa decisão, na perspectiva que eu estou apresentando aqui? A decisão do Deng Xiaoping foi, mais ou menos assim, gente, a única maneira para a gente sair dessa situação em que nós estamos, para melhorar as condições de vida do nosso povo e para aumentar o poder do Partido Comunista e do Estado chinês, é uma integração total com a economia mundo capitalista. Se ele conhecesse essa expressão, ele diria isso. Vamos nos integrar totalmente. Mas não sei o quê, não. Nós vamos nos integrar, esse é o nosso projeto. E é isso que acontece a partir de 78. Claro, por quê? Como eu disse lá atrás, essa integração ela permite, ela abre muitas possibilidades, mas também, claro, levanta muitas restrições. Estou na 15, a 16. Eu imprimi nos dois lados para economizar papel e aí me atrapalha um pouco. Então, não há tempo e também não tenho nem conhecimento para entrar nas causas de tudo isso. Eu estou mais preocupado com as consequências, dessa integração. E aqui eu quero chamar a atenção, essa perspectiva que a gente adota, a economia política do sistema mundo, pelo menos como eu a vejo, ela impõe que a gente parta do sistema, a unidade de análise é o sistema. É o funcionamento do sistema, são as regras do sistema, as crises do sistema, as possibilidades do sistema e as deficiências do sistema que vão determinar o que acontece nas várias partes que compõem essa economia mundo. Esse é o aspecto. Então, quais são as consequências dessa integração da China na economia mundo? A primeira grande consequência é que ela é um caminho sem volta. Ela é um caminho sem volta. Depois de 40 anos, a integração mudou tanto a China e a economia mundo que uma separação agora significaria o desmoronamento de ambas, da economia mundo e da China. Então, é um caminho sem volta. Não há mais como voltar atrás. Claro que sempre há, mas com todas as consequências possíveis. Imagina o caos social que se instalaria na China se, de repente, o Partido Comunista resolvesse voltar atrás e diminuir a integração e voltar ao tempo lá dos anos 50 e 60. Tá? Então, essa é a primeira consequência. É um caminho sem volta. Segundo, essa integração ela foi sendo reafirmada a cada passo. Ela começou em 78, depois ela é reafirmada com uma entrada na OMC em 2001, depois ela é reafirmada com a política global, o Going Global de 1990, e, por último, aquilo que já foi, que até o Bruno mencionou aí,
A nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda é uma grande proposta para conectar a China à economia mundial e tal, né? Foi lançada em 2013 pelo presidente Deng Xiaoping. Em nossos termos, a nova Rota da Seda deve ser vista como uma estratégia de conduzir a integração segundo os interesses e valores chineses, o que significa tentar influenciar o próprio funcionamento da economia mundo, né? E, no mesmo sentido, as instituições que também o Bruno mencionou, o Banco Asiático de Investimento, o novo Banco de Desenvolvimento Econômico e assim por diante. Eu não vou ler aqui, mas essa nova Rota da Seda, para quem já leu alguma coisa sobre ela, quando a gente lê a nova Rota da Seda, a gente se dá conta que o objetivo deles é nada menos do que promover uma nova sociedade mundial. Os objetivos são muito ambiciosos. Agora, para conseguir 5 minutos? Oh, my goodness! Bom, então deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Mamãe mandou, tá aqui. Eu quero, para terminar, eu vou falar só de 2 pontos. Quando nós vamos pensar a China e a economia mundo, como eu disse, o futuro dessas duas instituições estão entrelaçadas de uma maneira inseparável. Nós temos que pensar tanto o futuro da economia mundo quanto o futuro da China. Agora, o que é a China? Deixa eu só mencionar uma coisa para vocês. Arrighi disse, eu concordo com ele, que em termos de economia mundo, 100 anos não é nada, é tempo curto. Agora vejam só a China, de 49 para cá, são 70 anos, 73 anos. Em termos históricos, isso não é nada. Vejam o que aconteceu com a União Soviética em 1989. A União Soviética existiu de 1917 a 1989. Eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa. Eu só estou querendo dizer que é um tempo muito curto para a gente ter uma ideia do que a China é ou no que ela pode se transformar. Porque as transformações foram enormes, de 1839 até 1949, de 1949 até 76, enormes transformações, e de 78 até agora, muito grandes, profundas transformações. Agora, frente a todas essas transformações, o que a China é? Então, eu diria que a China está procurando sua identidade política, sua identidade social, sua identidade econômica, sua identidade cultural, inclusive, porque há mudanças imensas lá dentro. Então, pensar o futuro da China na economia mundo e do que ela pode fazer pela economia mundo, tem que primeiro pensar o que a China pode fazer por ela mesma. Porque e o mais curioso aqui, esta definição da China que está ocorrendo agora, né, que é uma definição em meio a muitas polêmicas internas e tal, ela está sendo feita no momento de crise da hegemonia norte-americana e de grandes ataques da hegemonia dos americanos à própria China. Então, uma tentativa de desestabilizar a China. Né? Então, dizer que a China está na economia mundo quer dizer que a China está sujeita a todas essas turbulências da economia mundo, que a economia mundo está passando e vai passar. Não é? Por exemplo, para terminar, se nós pensamos como Wallenstein, a economia mundo está numa crise terminal. E não adianta, faça o que a China quiser fazer, ela não vai conseguir impedir. Agora, claro, o que poderia acontecer é que a China, se o Estado chinês consegue se manter, pode surgir o Estado chinês, depois do caos, não é, do desmoronamento da economia mundo capitalista, pode surgir o Estado chinês capaz de ser um líder de um novo sistema mundial, pode ser. Não é? A outra possibilidade é o caos, a hegemonia norte-americana, e seria a China ser capaz de liderar um novo ciclo sistêmico de acumulação. Eu já não dá para falar aqui, eu acho que ela não tem capacidade para fazer isto, ainda não tem, basta ver lá no Arrighi, só pensando como o Arrighi, quais são os elementos que o Arrighi descreve que foram necessários
para as hegemonias anteriores e ver que a China não tem esses elementos. Por exemplo, para coincidir com o Bruno, não é? A questão da moeda. Quanto tempo vai levar ainda para que a China possa fazer do renminbi uma moeda mundial? Não é? Tá. Então, por tudo isso, o futuro da China e o futuro da economia mundo estão conectados, né? umbilicalmente conectados, mas repletos de incertezas. Era isso. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Pedro. Pessoal, vou fazer assim, já tem algumas perguntas que chegaram no chat, eu já fui compilando aqui e vou apresentá-las. E fazemos uma rodada de todos, né, porque há perguntas para todos, inclusive algumas que valem para todos os que apresentaram aqui. Enquanto essas respostas vão sendo colocadas, quem tiver mais perguntas pode ir colocando no chat, e caso alguém queira fazer de forma oral, só se inscrever aqui no chat, que na próxima rodada a gente inicia com quem tiver se inscrito ou anotado a pergunta, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma colocação em relação à apresentação do Ricardo, e aí de meu próprio pensamento aqui. Eu fico pensando, Ricardo, quando você fala dessa questão de todos esses dados, da presença chinesa no comércio mundial, os produtos, enfim, toda aquela apresentação que você fez, eu sempre fico pensando de forma muito semelhante ao que o professor Pedro disse, eu só consigo pensar a partir da abordagem, né? E um dos conceitos fundamentais na análise do sistema mundo é o entrelaçamento, né? Ou seja, quando eu penso a produção e o comércio, eu penso sempre a partir do conceito de cadeia mercantil, como um dos fundamentos para esse raciocínio. Então, quanto da economia chinesa é chinesa? Porque quando você traz esse exemplo dos semicondutores, ela é completamente dependente de um elemento na cadeia mercantil, me aponta, né, como ela fazendo parte desse entrelaçamento. Então, eu já havia pensado isso a partir da sua apresentação, e agora, com a fala do professor Pedro, isso penso que fica mais claro até para mim mesma, né, dado a presença chinesa na economia mundial, né? Então, eu queria saber se você tem o que você pensa a respeito disso. E para você, há também uma pergunta do Caio Braga, que diz assim: tomando a questão da dependência chinesa em relação aos semicondutores, quais espaços estratégicos dos quais o Brasil poderia se valer a partir das TEITECs? E, consequentemente, formular uma aliança estratégica no âmbito tecnológico com a China? Seria possível o Brasil aproveitar essa brecha? Para o Bruno, tem uma pergunta do Rogério Ruja, que é muito difícil estabelecer essa relação entre o Brasil e China em função da questão ideológica atual, se você teria algum comentário a respeito disso, né? E do Matheus Castellani, se você poderia fazer alguma consideração a respeito do yuan digital como um caminho possível para a internacionalização da moeda. Pedro, quando você já parte do princípio de que, então, a China não é uma periferia, né? Então, eu queria perguntar se você a considera semi-periferia, e principalmente levando em consideração que já na organização da ONU, a China conseguiu um assento permanente. Então, como é que ela, naquele momento, ela já se posicionava no sistema mundo, e se você percebe uma diferença daquele momento para agora, quer dizer, passado esses 70 anos aí. E tem uma pergunta que vale para todos, que é do Bruno Sagiorato. Ele diz assim: caros professores, comparando Estados Unidos e China, há diferença na relação desses países com outras nações? Se há, quais são? Por que há diferenças? E quais os impactos e possibilidades? E uma segunda pergunta dele é a seguinte: como enxergam as visões que consideram a China um país em construção do socialismo? Então, por hora, são essas. Eu já devolvo a palavra para vocês. A gente pode seguir a mesma ordem de apresentação,
o Bruno, desculpe, o Ricardo responde primeiro, e aí a gente depois abre outra rodada de perguntas. Muito obrigado pelas considerações, pelas perguntas. Deixa eu só... eu respondo todas, e daí a gente segue, ou vai uma por todas? Tá, beleza. Bom, sobre a participação da China na economia mundo, eu concordo com vocês. Justamente a China não teria tido todo esse avanço produtivo se não fosse parte da economia mundo, né? Se não fosse parte das cadeias mercantis asiáticas naquele momento de abertura e, enfim, até antes, né? Desde a época do Império, na verdade, enfim, só teve aquele período um pouquinho mais fechado ali do momento do Mao, né? Mas não é algo que eu discutiria. Assim, inclusive tem duas abordagens que nessa literatura para explicar o desenvolvimento chinês, uma é dos sistemas nacionais de inovação e outra foca muito pela parte das cadeias globais de valor. Eu acho que ambas se complementam, na verdade. A China desenvolveu certa capacidade, certa competitividade interna, que ao se integrar ela não foi engolida totalmente. E também tem os fatores sistêmicos, regionais. Não vou dar, não tem como explicar tudo, mas eu acho, nem que eu não sei a resposta também, mas eu acho que se complementa, né? E realmente a China não seria a China sem sua participação na economia mundo. Sobre a questão dos semicondutores e da CEITEC, eu achei uma pergunta nunca não tinha feito essa ligação e eu teria que ver aspectos técnicos, assim, porque, por exemplo, eu estava lendo uns relatórios que falam que os semicondutores que a China produz hoje são de 14 milímetros e que o Taiwan e os Estados Unidos produzem de 7 milímetros e estão caminhando para produzir de 3 milímetros. E isso, aparentemente, eu não sou engenheiro, tem uma importância muito grande nas novas tecnologias, Internet of Things e tal. Teria que ver quais são os chips que a CEITEC produz, qual é a capacidade técnica que nós temos e será que é possível integrar com a China? Aí eu não sei também. Teria que ter uma análise, talvez, técnica de engenharia para ver assim. Porque se nós produzirmos algo que eles já produzem, aí bom, tem a integração horizontal também, né? Quando uma empresa se integra com outra para, enfim, acessar um novo mercado ou aumentar a capacidade produtiva, nós teria que ter essa análise. Mas achei bem interessante pensar assim. E, por fim, a questão da diferença na como os Estados Unidos e a China se relacionam com outros parceiros, né? Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi sobre a nova Rota da Seda, a Belt and Road, e eu estudei na China na escola da Rota da Seda, que a Renmin University fez. E eu penso que a nova Rota da Seda é justamente a proposição de como a China se coloca para o sistema internacional. Professor, acho que nós concordamos nesse ponto. É a visão chinesa para o sistema internacional, a visão de como ela pretende conduzir as suas relações. E aí tem outros pressupostos, como os 5 princípios da coexistência pacífica, que a China já vem reafirmando desde de 1949. Tem a não intervenção nos assuntos internos de outros estados. Por exemplo, quando a China emite investimentos estrangeiros diretos, não existem condicionalidades políticas para os recebimentos, né? Qualquer país recebe um investimento chinês, só tem uma condicionalidade: reconhecer a One China Policy, reconhecer que Taiwan faz parte da China. Essa é a única condicionalidade política, mas eles não dizem como a política doméstica de tal estado receptor de FDI tem que agir. E voltando mais atrás, desde o Império Chinês, fazer uma análise histórica, o Império Chinês nunca teve uma posição proselitista, de levar aos outros a civilização, levar aos outros o desenvolvimento. Justamente, fazendo uma análise histórica, o que o Império Chinês preconizava, tem até uma referência ao taoísmo e à arte da guerra, era poder de atração. Pela cultura chinesa, pelos preceitos chineses, pela duração do império, de toda a sua tradição, ela atraía os parceiros que vinham até o imperador e reconheciam que queriam comercializar e fazer isso lá na época bem atrás, no Império mesmo. Então a China nunca teve essa posição proselitista, levar aos outros. E aí os Estados Unidos, bom, não tem nem o que dizer, né?
Destino Manifesto, as intervenções na América Latina na década de 1980, na década perdida, a atuação do FMI, do Banco Mundial, o Consenso de Washington. Então, eu vejo como bem diferentes, assim. Mas, para fechar, não tenhamos também uma ideia muito idealista e muito romântica sobre a China. A Belt and Road Initiative, tendo estudado um pouquinho mais ela é sobre interesses, ainda assim. Não tem como ser ingênuo, né? Ela tem uma visão harmônica de cooperação, mas ela serve aos interesses da China. Também não é um julgamento. Todo Estado age assim, né? Mas eu acho que tem diferenças importantes, assim. Seria isso. Obrigada, Ricardo. Bruno? Obrigado pelas perguntas, obrigado ao professor Pedro pela excelente e instigante exposição também. A Rosângela comentou que o Rogério teria feito uma pergunta para mim sobre a relação Brasil-China, mas se eu entendi corretamente, ele estava comentando a pergunta anterior do Caio. Se ele tiver aí o Rogério e não foi isso que eu entendi, você me diga, Rogério, se for uma pergunta para mim mesmo. Porque se foi, eu confesso que eu não entendi. Mas eu acho que era um comentário simplesmente para a pergunta anterior. E aí, com isso, eu passo, portanto, para a do Matheus, sobre o Yuan digital, né? Isso, de fato, já era um projeto anterior da China e que foi acelerado agora durante a pandemia, né? Por razões, inclusive, sanitárias, né? De contaminação das notas, enfim. O Ricardo, que morou lá, sabe disso melhor do que todos nós, mas, enfim, eles lá já usam, né, os pagamentos digitais de uma forma muito mais disseminada do que todos nós. Eles pagam um músico de rua, até mendigo, não tô exagerando, né? Um músico de rua põe um chapéu, ao invés de pôr um chapéu, ele põe um QR Code e o pagamento é feito. Então, enfim, a pandemia serviu para acelerar um pouco esse processo de digitalização bancária, etc., e também de digitalização do Yuan, né? Mas chegando finalmente à pergunta, eu não acho que isso vá ter consequências relevantes para as possibilidades de internacionalização do renminbi, porque aí eu acho que essas questões técnicas são as que menos importam. As questões mais relevantes são aquelas que dizem respeito a esse substrato político e econômico do país emissor, né? Então, eu acho que para a internacionalização o efeito é pequeno. E as perguntas do Bruno são perguntas boas e difíceis, né, de responder. A primeira delas, eu subscrevo por completo a resposta do Ricardo, né? Eu acho que tem uma diferença, pelo menos na forma, né, como os dois países se projetam em relação aos demais. É curioso ver como a China tem excelentes relações com o governo Orbán, por exemplo, né, que é um governo de ultradireita, enfim. Então, eles são menos incisivos, né, nessa determinação de condicionalidades, né? Mas concordo também com o comentário que o Ricardo fez ao final, de que, claro, né, e não poderia ser diferente, num mundo, né, organizado na forma de Estados-nação, eles estão defendendo os seus interesses nacionais acima de tudo, né? Então, não é que eles... E mesmo na Rota da Seda, a despeito de toda uma retórica, né, da integração mundial, concordo com o Ricardo, eles estão, em primeiro lugar, buscando os seus interesses, né? Relacionado a isso, e chegando à última pergunta, que é talvez a mais polêmica e mais difícil de responder, né? Se é ou não um país construindo o socialismo. Eu gostaria de acreditar nisso, viu, Bruno? Mas eu respeito muita gente, muitos analistas, que inclusive conhecem a China muito melhor do que eu, e que vão nessa direção, né? Mas eu não entendo dessa forma. E aí eu me alinho um pouco com o Pedro. Eu acho que o Pedro teve muita cautela, né, de dizer que não ia entrar nessa bola dividida, mas ele colocou, né, você me corrija, Pedro, mas que na verdade tem elementos, né, da inserção da China nesse sistema, no sistema mundo capitalista, portanto, que eu acho que já estão, de certa forma, transformando, né, as relações econômicas dentro da própria China, né? E aí eu chego a um ponto muito... que é o ponto-chave, eu diria, né? Eu acho que a China hoje já não tem mais condições de dar um passo
atrás, não só na integração ao sistema mundo, mas também na necessidade de acumulação de capital, de manter, né, e aprofundar a sanha, né, inerente ao próprio capital de valorização, né? Eles já estão nessa, né? Quando a gente olha para o passado recente, com a crise dos subprimes, eles fizeram uma política anticíclica pesada, né? E eles têm condições de fazer uma política anticíclica pesada, que gerou, inclusive, muita capacidade ociosa, né? E agora, uma das formas deles de usar essa capacidade ociosa criada, não só, mas também pelos investimentos lá de 2009 e 2010, está sendo justamente pelo Belt and Road, né? Então, quer dizer, eles têm formas de ir lidando com essas necessidades que um outro país já teria derrapado na curva, né? Eles têm um sistema financeiro preponderantemente público, eles têm, essas grandes companhias ainda são, na sua maioria, públicas, sobretudo nos setores relevantes, então eles têm condição de ir gerindo isso de uma forma mais, com mais controle, né, do que outros países. Mas eu acho, né, que é uma opinião, que eles já não conseguem dar um passo atrás nessa necessidade de seguir valorizando o capital, tá certo? Com um exemplo muito simples, se a China crescer 1% durante 2 anos seguidos, é uma crise, né? É uma crise. Eles já entraram na lógica da necessidade do crescimento, né? Então, nesse sentido, para não dizer nos efeitos sobre a sociabilidade, né? A transformação das pessoas em consumidores e produtores, né? Enfim. Então, nesse sentido, eu entendo, com muita cautela, né, e respeitando a opinião daqueles que pensam o contrário, mas eu entendo que eu não consigo ver, né, como a construção do socialismo. E estou dizendo isso para voltar também ao Ricardo, disse que ia fazer esse gancho, né, ao comentário do Ricardo sobre a Belt and Road. Os investimentos chineses pelo mundo, se eles seguirem, né, a lógica de um investimento de um país que está preso às necessidades de valorização do capital, ele é um investimento como qualquer outro investimento capitalista, né? Então, toda uma retórica de respeito, né, à harmonia global, etc., fica relativizado quando a gente percebe as necessidades inerentes do capital, né, que as necessidades do capital se tornam preponderantes, né, em relação a outras necessidades. Obrigada, Bruno. Professor Pedro. Então, a diferença entre a China de 49 e a de hoje, eu creio que, desde 49, a China pode ser considerada um Estado semiperiférico, na medida em que a China manteve, o Estado chinês, né, manteve condições de defesa e de enfrentamento dentro do sistema interestatal, que impediu qualquer invasão, qualquer ataque a ele, né? O que acontece é que, de 78 para cá, eu vejo a periferia como um espaço, né? Há países que são semiperiféricos e que estão mais perto da periferia. Há outros que estão se movendo e vão subindo e se aproximando do centro. Eu acho que a China, né, nos últimos, depois de 78, está indo em direção ao centro, né? Então, é uma periferia, se continuar assim, deixará de ser periferia, não sei em quanto tempo, mas deixará de ser periferia. China é um país socialista em construção. Aqui eu acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer, o que é um país socialista? O que significa socialismo? Se nós não tivermos respondido isso, não é possível avaliar. Não é possível avaliar. Temos que ter uma definição de socialismo. Porque só a propriedade estatal não configura o socialismo. Né? Então, por isso que eu prefiro pensar a China dentro da economia mundo capitalista.
né, para quem acredita que a China está construindo socialismo, né, ao mesmo tempo, o que a China está fazendo dentro da China e fora da China é estimulando a acumulação de capital e fortalecendo a economia mundo capitalista. Se, no futuro, como eu disse antes, depois de um longo tempo, quando a China conseguir se definir em termos de identidade política, identidade econômica, identidade social e assim por diante, depois de muito tempo, que eu acho, como eu disse antes, nós temos que pensar, que a perspectiva pensa, em termos de quase um século, eu acho. Vai demorar quase um século para a China encontrar esse equilíbrio. Que tipo de sociedade poderá surgir daí? É algo completamente previsível, não é? Um socialismo com características chinesas, como eles gostam de falar, um socialismo de mercado, como o Arrighi propõe, não é? Ou não, ou um capitalismo estatal, sei lá. Então, eu acho que, por isso eu gosto de analisar mais a história e o que está acontecendo, e não ficar discutindo aspectos ideológicos, né? Com relação à China e aos Estados Unidos, quando nós, latino-americanos, né, quando nós pensamos essa pergunta, nós pensamos a partir da nossa situação. E a nossa situação é uma situação de colônia, países que, ao contrário da China, por exemplo, estamos falando da China, os nossos países todos, essa região toda, esteve dentro da economia mundo capitalista desde o surgimento dessa economia mundo capitalista. Né? Então, nós, de fato, né, somos parte dessa economia mundo capitalista e fomos colonizados durante séculos. Então, quando os nossos estados se relacionam com os Estados Unidos, e mesmo com a China, eles se relacionam de uma perspectiva, vamos dizer, de ex-colonizado. Não consegue, é o caso, por exemplo, o debate sobre se a China é ou não imperialista. Olha, o que interessa para mim é qual a capacidade que os Estados latino-americanos têm de estabelecer um plano, estabelecer uma estratégia de negociação com a China e dizer, bem, vamos negociar. Queremos isso, 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 isso. O que é que vocês querem? Nós queremos investir aqui, blá, blá, blá. Então tá, nós permitimos, mas nós queremos joint ventures em tais áreas e queremos desenvolver tecnologia assim, assim, assim. Alguém faz isso? O Estado brasileiro já fez isso? Algum Estado latino-americano fez isso? Então é muito fácil dizer que os chineses são imperialistas ou coisa parecida. Os chineses resolvem os problemas deles. Coloquem-se no lugar do Partido Comunista Chinês, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ali, e veio o problemão que você tem para resolver. Você vai se preocupar ainda com o que o Brasil quer, o Brasil não quer? Quem tem que se preocupar com o Brasil é o brasileiro, o Estado brasileiro. Não é? Então, essa é a... Agora, é claro que há uma vantagem. Países pequenos, eles podem tirar vantagens nas negociações quando há conflito entre os grandes. Então, é claro que o Brasil poderia se aproveitar agora do interesse chinês para desenvolver capacidades científico-tecnológicas, não é? Que os Estados Unidos nunca permitiram ou nunca favoreceram a gente. Claro que seria possível, mas para isso o Brasil precisaria querer. Precisaria ter um plano, não é? E isso nós não temos. Então, eu acho que as diferenças existem entre eles, mas o que eu reputo como mais relevante é como nós nos relacionamos com eles. Tinha uma pergunta ainda da Luísa a respeito da América Latina, mas como o professor Pedro já abordou a questão da América Latina, eu penso que, ao invés de reforçar essa questão, o que a gente podia fazer é 1 minuto para cada um, Ricardo, Bruno e Pedro, suas considerações finais, para a gente encerrar a atividade de hoje. Pode ser, Ricardo? Bom, na verdade, gostei muito da discussão com todos e queria agradecê-los também, tanto os meus os colegas da mesa, quanto a organização e todo o público, né? Eu acho que eu já, mais ou menos, o que eu podia falar em termos de assunto, do assunto em si, eu já me expressei, assim.
Então, só queria agradecer pela participação e parabenizar a todos. Ricardo, nós é que agradecemos a sua participação, seja sempre bem-vindo. Bruno, por favor. Eu queria também agradecer muito de novo pelo convite, dizer que eu aprendi muito com essa mesa e que eu espero continuar em diálogo com vocês, que a gente possa se encontrar presencialmente o ano que vem. E parabenizar por trazer, né, para as discussões esse tema da China, né, que é um tema, como disse o professor Pedro, muito discutido e muitas vezes muito mal discutido, né, porque permeado de paixões, né, seja por aqueles que querem simplesmente condenar, seja por aqueles que querem defender de forma crítica, né. Então, enfim, acho que é um tema absolutamente necessário para a gente entender o mundo hoje e que merece discussões constantes, né. Então, agradeço muito. Bruno, nós agradecemos sua participação, seja sempre bem-vindo. Senhor Pedro? Então, eu só vou precisar de mais meia hora para falar o que eu não falei ainda. Mas vocês podem pegar um cafezinho aí e tal, eu espero. Não, só que eu queria fechar minha fala dizendo o seguinte: quando a gente estuda a economia mundo capitalista e parte dela, a gente vê o conflito entre os estados, as guerras, né, a carreira tecnológica, a carreira armamentista, um elemento constante. Não é? E quando o Arrighi explica por que não houve capitalismo na China, uma das explicações que ele dá é que não havia esse conflito e não havia carreira armamentista lá. Não é? A China não precisava disso, não precisou disso. E o que a gente está vendo agora é que a China precisa. E por quê? Mudou? Os chineses mudaram? Não, é porque agora eles estão dentro do sistema capitalista. E o sistema capitalista impõe. O antagonismo é parte, como eu tentei mostrar, da força desse sistema. E a China precisa desenvolver isso. Então, ela precisa desenvolver capacidades bélicas, capacidades tecnológicas, né, na direção de se armar. Não é? Então, isso que, esse tipo de, vamos dizer, de relação que eu acho importante fazer para a gente avaliar o que a China será, o que está sendo, com um pouco mais de isenção. Eu agradeço muito a vocês todos, ao Coates, ao Bruno, né, ao Fabinho por organizar, e a Rosângela, né, e a todos vocês que nos prestigiaram aqui. Muito obrigado a todos e a todas. Eu só queria lembrar aos presentes a atividade amanhã, às 14 horas. Na mesa vão participar o professor Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, o professor Eduardo Barros Mariucci, da Unicamp, e o professor Antônio Bruce, da UNB. Amanhã, às 14 horas, nesse link. Agradecemos a presença de todos, a participação, foi ótimo. Foi um prazer.